Hoje eu ouvi uma frase assim: nem toda perda é uma perda. E eu fiquei pensando sobre ela por um tempo e eu cheguei à conclusão que faz sentido, nem toda perda é uma perda. E eu vou conversar com vocês hoje sobre isso, porque me tocou profundamente. Eu acho que faz sentido na vida de muitas pessoas. E às vezes a gente fica remoendo como se, nossa, eu sou tão boa, por que eu perdi isso? E às vezes é só questão de ângulo. A gente precisa começar a enxergar de uma forma diferente para entender que não foi a perda que a gente acha que foi. Oi pessoal, eu me chamo Beatriz, esse é o canal Elos do Conhecimento e aqui a gente fala de espiritualidade de forma universalista, sem necessariamente colocar ninguém em bolha. Então, se você gosta de falar sobre espiritualidade e não quer necessariamente dizer que é crente católico, candomblessista, umbandista, só quer ver o divino na sua vida, seja muito bem-vindo e se inscreva aqui no canal. Continuando no que eu estava falando para vocês, eu focava muito em como eu tinha perdido muitas coisas na minha vida. Perdido amizades, perdido tantos relacionamentos com pessoas, não relacionamentos amorosos, mas relacionamentos afetivos que eu achava que eram importantes. E hoje eu percebo que se eu não tivesse perdido essas pessoas, eu seria bem mais medíocre, não falando de forma pejorativa, mas eu não teria crescido emocionalmente como eu cresci. Quando a gente fala de, por exemplo, uma perda em amizades, a gente muitas vezes não enxerga, mas será que fulana realmente era minha amiga? Fulano era realmente meu amigo? Quando eu conquistava alguma coisa, essa pessoa me enxergava com, nossa, parabéns, que bom que você conseguiu isso. Ou ela olhava e falava, que bom que ela conseguiu, né? Também queria, tô precisando também, sabe? Será que ela diz também mais fácil desse jeito? Ou que ela diz, puta que pariu, esse mérito é seu. Esse mérito é muito merecido. Perdoa até o palavrão, palavreado. E eu já tive algumas amizades assim, que eu depois fui entender que aquelas pessoas estavam mais absorvendo para si o que eu tinha a oferecer do que literalmente somando comigo. Então hoje em dia eu sou muito seletiva com a amizade. Eu acho que todos nós deveríamos ser. Eu tenho uma melhor amiga que a gente não vive colada. A gente vive cada uma no seu canto, mas a gente tá lá quando é necessário. Então, se eu precisar dela, eu sei que ela vai estar aqui. E se ela precisar de mim, eu vou estar lá o mais rápido possível. Eu acho que a amizade se resume muito a isso. E não simplesmente a fotos de Instagram, a posts em redes sociais falando o quanto nós somos best friends, sabe? E eu acho que a juventude de hoje em dia, ela tá frisando muito em amizades superficiais e acaba esquecendo que a amizade é para ser uma coisa muito mais profunda do que fotos e redes sociais. E isso se aplica não apenas em relacionamentos assim de afetividade emocional, como também na sua vida profissional, como quando você perde um emprego e você só sabe se lastimar de como foi terrível, mas aí depois de um tempo você encontra um muito melhor e você consegue compreender. Se eu não tivesse perdido aquele emprego, talvez eu nunca tivesse encontrado esse que eu tô agora, que é tão bom, que é tão menos ruim, porque às vezes não é tão bom ainda, porque o tão bom vai chegar com certeza. Então isso se aplica em muitas coisas. Tem pessoas que se prendem em relacionamentos abusivos, tóxicos e autodestrutivos, porque simplesmente têm medo do novo, porque simplesmente não conseguem entender que se elas passarem um tempo consigo mesmas, elas podem acabar atraindo para a realidade delas uma pessoa muito melhor, uma pessoa que tem muito mais a acrescentar. Eu já vi muitas pessoas que vivem relacionamentos onde elas são traídas, onde elas são tratadas com violência, tratadas de forma muito, muito deprimente. Mas aí você pergunta, fulana, por que tu não sai desse relacionamento? E a pessoa diz assim, mas com ele tá ruim, pior é sem ele, sabe? Eu me refiro a homens e mulheres, não apenas a mulheres, porque tem muito essa questão de dizer que só o homem é tóxico, mas totalmente fora de contexto. Qualquer pessoa que seja tóxica, ela vai ser tóxica com qualquer um. E aí, eu fiquei pensando muito nisso, de que nem toda perda é uma perda, principalmente quando a gente toca nesses pontos. Eu fiz um shorts falando da perda da minha mãe, que foi muito difícil para mim lidar. E hoje eu enxergo de uma forma tão diferente. E eu falei um pouco sobre como quando ela morreu e eu fiquei com um vazio muito grande em mim por muito tempo. Que inclusive eu tenho esse vazio até hoje, porque eu acho que só quem não tem mais a mãe sabe como é esse vazio.
O meu pai também faleceu, mas eu não posso falar a mesma coisa sobre ele porque nós não tínhamos um convívio tão próximo. Mas mesmo assim também foi muito doloroso. E eu percebo que provavelmente se ela tivesse ficado viva, isso pode ser até um pensamento egoísta, eu teria me direcionado para uma vida totalmente diferente da que eu acabei tomando. Infelizmente, depois disso, eu acabei desenvolvendo muitos problemas psicológicos, que hoje eu me considero livres deles, mas que vieram em decorrer dessa morte. E é incrível como isso acarretou tantas e tantas coisas negativas, porque eu foquei naquela perda, sabe? Por muito tempo, faz 13 anos, eu ainda... Acho que 3 anos atrás ainda estava remoendo mesmo, de chorar, de querer estar no cemitério, sabe? Enfim. E às vezes a gente precisa entender que perdas são necessárias. Então, quando nem toda perda é uma perda, a gente consegue entender. E quando é uma perda, a gente tem que entender a necessidade dela. Por exemplo, a minha mãe, ela era uma mulher muito dada ao mundo. Eu acho que essa é a única frase que eu consigo fazer para formar para falar dela. Ela tinha 27 anos e era muito jovem. Não vou contar aqui os detalhes, porque eu acho que talvez eu não esteja pronta ainda para falar sobre isso. Se um dia eu estiver, eu falo, eu conto como aconteceu. Mas ela não me dizia assim, coisas que me fizessem querer ter um grande futuro, sabe? Então, tudo que eu fui aprendendo com a vida foi depois, sozinha, com o tempo, com o vento, como diz o ditado. E entender isso foi muito necessário. Então, eu quero falar diretamente com você que sempre trata suas perdas como coisas estrambólicas, coisas magníficas que te ferem mais do que deveriam. Comece assim, perdi uma amiga. Aí você vai parar e vai pensar, todas as coisas que eu citei anteriormente. Essa minha amiga era minha amiga? Esse meu amigo acrescentava coisas na minha vida? Se sim, infelizmente você vai tentar entender o que aconteceu, porque se tem outra forma de se lidar. Se não, você vai falar, é o básico do estoicismo, né, como a galera gosta. Não tinha o que fazer, foi o livramento. E a mesma coisa é com relacionamento. Tentem manter sua sanidade como prioridade. Não adianta você priorizar outra pessoa e se colocar sempre em último plano, porque tem pessoas que são exatamente assim. Elas priorizam a todos e se colocam em segundo plano. Eu conheço uma pessoa que ela faz isso com todo mundo, com a mãe, com o irmão, com todo mundo. Então todo mundo é o centro da atenção para ela, todo mundo é prioridade para ela. Aí quando você vai olhar, ela tá com irritabilidade, ela tá com diversas coisas negativas, passando por X situações. E não enxerga porque ela tá muito ocupada tentando ver a dor do outro. Eu fui assim por muito tempo, mas isso não é algo que entender a acrescentar na nossa vida. Bom, acho que por hoje é só. Eu acho que eu quis fazer esse vídeo mais com um tom reflexivo para conversar sobre isso, porque ficou martelando na minha cabeça sobre essa frase. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar nos comentários a sua opinião sobre ele. Se inscreve aqui no canal, segue lá no Instagram para acompanhar, que eu tô sempre postando umas besteirinhas por lá, como eu costumo falar. E até o próximo vídeo.